nós vamos, nesse momento tão também precioso, receber nosso irmão. Eu louvo a Deus, ele vai, obviamente, compartilhar com vocês. Há 3 anos que ele tem tido essa... Não converteu ontem, né? E eu acho que vai ser um tempo precioso para a gente ser abençoado. Ele só está aqui porque ele é nosso irmão. Porque eu não poderia pagar ele quanto ele cobra por aí. Ele veio porque ele é da família. E eu falei para ele, aqui não é uma palestra de negócios. Você está em casa. E a gente quer receber também do seu testemunho, da sua riqueza em Deus. Eu gostaria que a gente recebesse esse irmão para honrá-lo com a salva de palmas. Tiago Nigro. Bem-vindo, querido. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Sim? Sim ou não? Muito bom, eu também estou muito bem. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês. Acho que no final das contas não tem nada mais importante do que isso. Então estou muito animado. E hoje, isso aqui é uma responsabilidade diferente para mim do que eu estou acostumado a fazer. Não é? Imagina que eu palestro todo dia, todo canto, todo lugar, em vários países diferentes, várias cidades, mas a responsabilidade que eu sinto é muito maior aqui hoje, estando aqui com vocês, certo? Mas deixa eu explicar o porquê. Isso daqui é uma responsabilidade maior para mim. Eu segui uma trajetória que talvez alguns de vocês conheçam, talvez tenham visto um pouco aqui nesse vídeo, mas a minha trajetória foi muito pautada em trabalho. Eu sempre fui um cara do trabalho, um cara da grana, um cara do material. Alguém já foi assim também aqui? Eu fui esse cara. Então a minha prioridade da vida era trabalhar, era ganhar dinheiro, era multiplicar o que eu sabia fazer. Eu era esse cara. Era trabalho, família, saúde. Não tinha Deus na minha vida. Mas será que eu estava errado? Será que eu estava errado de não ter Deus como a minha prioridade? Bom, eu nem conhecia Deus. Como eu teria Deus como a minha prioridade? Eu não conhecia Deus. Eu conheci Deus nos últimos anos. Vou falar um pouquinho sobre isso. E no momento que eu conheci Deus, eu entendi claramente que Ele seria a minha grande prioridade. Então, eu inverti completamente a minha hierarquia de tomada de decisões, certo? Deus acima de tudo, família e trabalho. Essa foi uma mudança. E junto disso, eu aprendi o conceito de sabedoria, não é? A sabedoria, ela é o conhecimento, a compreensão e a aplicação prática. Então, existem informações na Bíblia, existem compreensões que muitas vezes a gente busca num culto, mas a gente sai daqui e não aplica nada durante a semana. Isso não é sabedoria. Tem uma informação onde eu sei tudo sobre dieta, eu tenho a compreensão do que eu preciso fazer, mas eu não aplico. Isso não é sabedoria. Então não adianta eu ter a compreensão de que Deus está acima, se de fato eu não aplicar isso na minha vida. E eu sei que para alguns de vocês o que eu vou falar agora pode parecer muito distante, mas eu queria que vocês se colocassem na minha pele. Eu atingi, graças a Deus, um sucesso profissional na minha área. Eu atingi sucesso profissional. Não é? Hoje são mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham todos os meses, consegui ganhar bastante dinheiro, então eu pude modelar um pouquinho mais a minha rotina. A minha rotina, ela se alterou. Então, por exemplo, eu faço muitas palestras e eu tenho agenda assim lotada por anos. A gente nega coisas. Uma palestra minha hoje, ela geralmente custa de 150 a 200 mil reais. E eu tenho uma fila de espera infinita. E eu só faço palestra hoje de segunda a sexta, só de dia de semana. E eu só faço palestra quando a logística é boa, porque eu vou, volto e tenho que dormir em casa com a minha família. E eu só vou se a minha família for junto comigo. Mas olha só, que dia é hoje? Hoje é sábado. Eu estou cobrando alguma coisa para estar aqui financeiramente? Não. E eu acordei 4h30 da manhã para estar aqui. Entende? Isso é uma aplicação prática da mudança das prioridades. Porque eu não estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui por um único motivo. Para cumprir o meu chamado e tentar trazer uma mensagem para vocês. Certo? Então eu espero que seja uma mensagem abençoada. Deus, eu queria pedir que no dia de hoje todos os ouvidos tivessem discernimento e sabedoria para ouvir, compreender e aplicar tudo o que vai acontecer aqui hoje.
e que da minha boca, Senhor, só saísse o que o Senhor quer que saia, e eu seja guiado o tempo todo para que essa mensagem seja inspiradora e multiplique, em nome de Jesus. Pessoal, vamos lá. Eu gostaria de falar um pouco sobre multiplicação. Multiplicação. Eu gostaria que a gente abrisse aqui em Mateus 14, do 13 ao 21. Eu quero que a gente leia isso junto, e depois eu vou trazer algumas reflexões aqui, muito importantes, tá? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sobre o que se trata essa passagem? Qual que é o tema dessa passagem para vocês? Multiplicação? O que mais? Provisão? O que mais? Gratidão? O que mais? Abundância. Eu leio isso daqui há mais de um ano. E cada vez que eu leio, parece que eu estou lendo um texto diferente. Vocês já perceberam isso? Você lê e fala: pô, mas estava escrito isso mesmo? É muito louco isso. Então, vamos primeiro contextualizar essa passagem. Alguém aqui está passando por um momento de dificuldade hoje? Levanta a mão. Ok. A primeira coisa que eu tiro dessa passagem é exatamente o contexto dela. O contexto dela era: um grande amigo de Jesus tinha acabado de ser decapitado. Versículos antes, uma pessoa tinha acabado de ser decapitada. Um grande amigo. Jesus sofreu uma grande perda. Ele estava sofrendo. Por isso que quando ele foi para longe, os discípulos disseram para ele: Jesus, manda a multidão embora. Por quê? Porque ele queria, de alguma forma, fazer o quê? O que a gente quer fazer quando a gente sofre? A gente quer se isolar. A gente quer fugir, a gente quer refletir. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele estava passando por uma momento de dificuldade? Ele começou a servir. A primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente passa por uma dificuldade é se esconder, é chorar. A primeira coisa que Jesus fez foi servir. Jesus foi servir. Se você estudar isso cientificamente, servir gera algo dentro de você tão positivo e muito mais positivo do que receber. Entregar vai tirar muito mais benefício do que receber. Se você estiver passando por um momento de dor hoje, não se isole. Não fuja, não se esconda. Procure pessoas para servir, porque foi isso que Jesus fez. Ele é o nosso grande modelo, não é? É isso que a gente deve fazer, servir. E Jesus, ele serviu. Num grande momento da minha vida, onde eu passei por uma dificuldade, eu fui na casa de um amigo e disse: amigo, eu vou para um hotel. Eu vou ficar um tempo no hotel, porque para mim não está dando. Sabe o que ele me disse? Você não vai para o hotel, você vai dormir aqui em casa. Eu falei: por que eu vou dormir aqui em casa? Ele falou: porque se você for para o hotel, você vai fazer exatamente o que o inimigo quer. Ele vai te isolar, ele vai trabalhar na sua mente, ele vai criar vergonha e vai te afastar do que você deveria buscar. Então você vai ficar em casa porque você precisa dar luz ao seu problema, e dando a luz a gente consegue resolver. Então, primeiro, essa história fala sobre como enfrentar um problema. Ela não fala sobre como ficar rico só. Ela não fala como multiplicar, ela não fala sobre abundância, ela fala como lidar com uma dificuldade. E Jesus sabia das coisas.
sirva. Esse é o primeiro grande aprendizado dela. Segundo lugar, e quando eu leio a Bíblia, eu tenho uma tendência natural a utilizar todo o modelo da minha vida, que foi muito dedicado a negócios, para identificar o que eu tiro dessas passagens para um mundo mais material também. E a primeira coisa que eu tiro daqui é o seguinte: Jesus, quando ele encaminhou as pessoas, e as pessoas perceberam que elas estariam muito longe de algum lugar, que elas poderiam arrecadar comida, e perceberam que elas não tinham nada no bolso, que ninguém tinha comida, que talvez eles poderiam morrer de fome, o que eu imagino que acontece nesse momento? Pessoas abandonam, pessoas fogem, pessoas voltam, pessoas não têm a coragem suficiente para seguir, pessoas não têm a fé suficiente para seguir. Então o que eu aprendo aqui sobre negócios? Não importa quem você pode ser quem for, mesmo sendo Jesus, mesmo a sua visão estando correta, você vai ser abandonado por algumas pessoas. Tem pessoas que vão sair da sua vida. Isso daqui não é algo ruim. Muitas vezes isso daqui é uma obra de Deus. Porque veja só, no momento que eu queria conquistar tudo com a força do meu braço, a multiplicação era natural. Eu encontrei Deus. No momento que eu encontrei Deus, eu disse: Deus, você sabe das coisas. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Aconteceu coisas boas? Sim ou não? Sim. Olha o que aconteceu. Eu estava rico, famoso, feliz, me divertindo. Conheci Deus. Falei: Deus, seja feita a vossa vontade. Comecei a perder sócios, amigos, deu problema nos negócios, minha vida virou de cabeça para baixo. Isso é bom? Para os meus olhos humanos não é bom. Mas Deus ouve conversas que a gente não ouve. Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Deus sabe do que vai acontecer. Então, no momento que você muda a sua ordem de prioridades, você também precisa entender que as coisas precisam acontecer conforme a vontade dele, não a sua. Porque às vezes você está impedindo coisas muito boas de acontecer em detrimento de coisas mais ou menos. Eu vi agora a pastora falando sobre o deserto, Jesus no deserto. E essa é uma das passagens mais impressionantes para mim na Bíblia. Uma das artimanhas do diabo é ser sugestionador. Sugestionador na sua área de talento. Então Jesus era muito bom em fazer talentos, em transformar a vida das pessoas. E o diabo vem e fala: ué, mas você não é filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão, né? Transforma essa pedra. E aí você imagina a tentação de fazer o que você é bom. Se ele se entrega nesse momento, ele perde. Só que logo depois, o que o diabo faz? O diabo, ele tenta oferecer para Jesus, lá no topo, o que já era dele. Então, o diabo, ele tenta oferecer para Jesus o que já era dele antes da hora. Porque o diabo já perdeu, e ele sabe disso. E a única coisa que ele pode fazer é oferecer o que já é seu antes da hora. Então, se você quer enriquecer e você não respeita o processo, você vai aceitar um dinheiro sujo. E ao aceitar um dinheiro sujo, você enriquece. Só que o que já era seu daqui a um tempo, vira seu hoje. Mas esse seu hoje vira curto. Porque você aceitou o que já era seu antes da hora. E aí você transforma uma bênção numa maldição. Você quer ter um corpo legal? Você pode seguir um processo de dieta. E você vai conquistar o corpo que já é seu. Ou você pode tomar um monte de coisa no seu corpo, atingir um resultado mais rápido e antecipar o que já era seu, que era uma grande bênção. Isso pode virar uma maldição. Por isso que isso daqui é uma grande ferramenta do inimigo. É antecipar o que já é seu. Irmãos, tem coisa que já é seu, tem coisa que já é sua. Mas você precisa esperar o processo e respeitar o período de transformação. Se você pegar uma folha de papel que tem 2 milímetros e você dobrar ela uma vez, quantos milímetros ela tem? 4. Se eu dobrar mais uma vez, quantos milímetros? Mais uma vez. Se eu dobrar ela 42 vezes, estamos ruim de matemática? Vai dar a distância entre aqui e a Lua. Olha isso. Você fala: como assim? Porque tudo que começa pequeno, na força do processo, vai ficar grande e sólido.
Tudo que começa perfeito, rápido e grande demais quebra e não chega lá. A gente precisa respeitar o poder do processo. Terceiro lugar, falando de negócios aqui. Quando Jesus, ele multiplica, quem entrega os pães e os peixes para a multidão? Os discípulos. Ou seja, os discípulos entregaram os pães e os peixes, e não Jesus. O que significa isso? Significa que, para falar com mais de 5.000 pessoas, estimam-se, dependendo da sua leitura, entre 10 e 20 mil pessoas, para falar com 20 mil pessoas, Jesus falou com 12. Jesus falou com 12 e impactou uma multidão. Isso aqui é o poder da escala, isso aqui é o poder do processo. Isso significa que a sua visão, ela não vai ser concretizada só na força do seu braço. Você vai precisar de um time e você vai precisar de pessoas. Você nunca vai ser grande sozinho. Você vai ter que mudar de ambiente. Você vai ter que ter pessoas junto contigo. Você vai ter que ter talentos diferentes na mesma roda. Porque juntos vocês conseguem falar com 20 mil pessoas. Sozinho você consegue falar com 12. Essa é a lógica. Quem é empresário ou empreendedor aqui? Levanta a mão. Caraca, todo mundo? Uau, muito bom. Parabéns, então a gente sabe, a gente se entende. Quando você tem um problema de cultura lá embaixo, geralmente o problema não está na base, está na liderança. Então eu tenho aqui meu time de tecnologia, de vendas, de marketing, de gente de gestão. Aí eu estou com um problema ali embaixo de cultura. E aí eu quero conversar com a base inteira, eu quero trocar a base inteira. Não é eles que eu devo trocar, é a liderança. Porque eu preciso cuidar da liderança. Eu preciso ter tempo de qualidade com eles. As pessoas que mais enriqueceram ao meu redor não foram aquelas que eu dei mais dinheiro. Foram aquelas que eu dei mais tempo. Porque isso fez com que elas se modelassem. É o conhecimento tácito e não técnico. É a pessoa estar próxima de você e começar a falar com seus trejeitos, se vestir parecido e pensar parecido por andar junto. Jesus tinha 12. Jesus tinha 12. Quando a gente olha para a escola de gestão, você consegue liderar até 10 pessoas. Jesus liderava 12. No grupo primo, teve um momento onde eu derrapei. Foi quando eu comecei a gerenciar mais de 20. Porque eu já não tinha tempo para ninguém. E aí todos ficavam insatisfeitos e a base também ficava com uma consequência. Então a visão, ela não vai ser realizada por você, mas sim pelos seus liderados. Quarto ponto aqui. O que Jesus fez com os pães e os peixes? O que ele fez? Multiplicou. Ele criou? Não. Ele multiplicou. Certo? Ele multiplicou o que já existia, mesmo sendo pouco. Ele não criou algo do nada, por mais que ele pudesse. Por que isso acontece? Porque na nossa vida é assim. Quem aqui já leu a parábola dos talentos? Ok? Ali a gente fala sobre o quê? Sobre multiplicar os seus talentos. Alguns recebem mais, outros recebem menos. Mas ninguém cria o talento. Ninguém cria. A gente recebe de Deus o talento. Alguns mais, outros menos. E a sua função é multiplicá-los. Sua função é multiplicar. Então o que Jesus faz? Ele multiplica o pouco que existia. Ele não cria outra coisa. Ou seja, a gente busca coisas que a gente não tem. O tempo todo. Isso é uma perda de tempo. Você não deve buscar o que você não tem. Você não deve querer criar algo novo do zero o tempo todo. Você tem que pegar o pouco que você recebeu, ser fiel no pouco, e depois multiplicar isso, acreditando em Deus, porque isso vai se multiplicar, assim como Jesus multiplicou os pães e peixes. Então o grande aprendizado é: não perca tempo indo atrás do que você não tem. Utilize o seu tempo para multiplicar o que você recebeu, sendo pouco ou muito. Cada um tem o seu talento. Eu tenho 3 talentos: comunicação, educação e organização do pensamento. Esses são os meus 3 talentos. Eu multiplico isso. Se o meu talento não fosse cantar, por exemplo, o Jefferson, né, Jefferson? O Jefferson toca ali teclado. Bicho, eu sou muito ruim nisso. Eu fiz 10 anos de aula de gaita, sabia disso? De verdade. Eu tocava um blues. Cara, 10 anos tocando. Eu não tinha talento. Claramente não tinha talento. Ou seja, eu estava perdendo meu tempo. Eu joguei tênis. Eu fui federado no tênis, joguei muito bem, mas eu não tinha talento.
Meu sonho era ser animador na Pixar. Eu fiz mais de 10 anos de aula de desenho, vocês sabiam disso? Eu fazia animação, fui para a Disney, quero trabalhar lá. Aí eu olhei e pensei, eu não tenho talento para isso. Ou seja, enquanto eu estava indo atrás do que eu não tinha talento, eu até poderia me entreter ou fazer alguma coisa legal com isso, mas não é o que se tornaria grandioso, porque eu não fui projetado para isso. Cada um de vocês foi projetado para algo específico. Cada um de vocês tem um plano que é específico e é só seu. O moço de amarelo ali tem um plano que é dele, não é meu. Ele tem um dele. Cada um tem um plano específico. E cada um recebeu um conjunto de talentos específico. E Jesus está dizendo aqui o seguinte: não importa se é muito ou se é pouco, multiplique o que eu te dei. É isso. Não foque em criar ou ir atrás do que você não recebeu. Porque aí você estaria querendo fazer algo na força do braço e não seguindo o propósito, o chamado de Deus. E quando a gente fala sobre multiplicar, eu tenho visto, no meu pouco tempo, eu diria que há 5 anos eu tenho um contato mais próximo, com Bíblia. 2 anos lendo, de uma forma cética, sem fé, e 3 anos depois de ter aceitado Jesus na minha vida. Então há 5 anos eu me relaciono com esse meio e eu leio muito. Eu estudo muito. Eu não leio, eu estudo, é diferente. E quando eu estudo, eu começo a perceber o seguinte: eu vejo uma visão sobre dinheiro que não condiz com a Bíblia que eu li. Porque quando eu olho para dinheiro, eu olho para algo que veio para nos trazer prosperidade. Veio para ser utilizado como ferramenta. Eu venho utilizando meu dinheiro para várias bênçãos na vida de várias pessoas, não é? E você pode usar o dinheiro de uma forma positiva ou negativa. Aí tem gente que diz: mas o dinheiro, ele corrompe, porque o poder corrompe. E aí eu te pergunto, quem tem mais poder na terra? Deus. Ninguém tem mais poder do que Deus, e Deus não se corrompeu. Então não é o poder que corrompe, entende? Então não é o dinheiro que corrompe. Então quando eu olho para isso, eu percebo o seguinte: tudo que eu li na minha Bíblia indica para multiplicação e prosperidade em tudo. Então quando eu vejo aqui Adão, Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso daqui soa com multiplicação e abundância para vocês? Aí a gente tem aqui Gênesis 9:1, Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Isso é multiplicação para vocês? E a gente vem depois para Abraão. O Senhor disse a Abraão: vá, saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Multiplicação novamente. E a gente vem aqui para Marcos 16, 15, 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, multiplicação de novo. Tudo que eu vejo na Bíblia indica para multiplicação. Tudo que eu vejo na natureza indica para multiplicação. Por que a gente iria ferir esse princípio de alguma forma, na forma que a gente conduz os nossos atos, os nossos pensamentos, o como a gente lida com, inclusive, recursos como o dinheiro? Porque o dinheiro é um recurso. E se a gente olhar para o dinheiro como uma multiplicação, eu tenho uma conta para vocês que é o seguinte: se você investir, por exemplo, R$1.000 por mês em um ano, você vai ter R$12.600. Se você investir durante 10 anos, R$1.000 por mês, você vai ter R$230 mil. Em 20 anos você tem R$989 mil. Em 30 anos você tem R$3,5 milhões. Em 40 anos você tem R$11.700.000. Em 50 anos você tem R$39 milhões. Isso é multiplicação. Isso é pegar o pouco, transformar em muito. Como? Através da multiplicação. Gente, quando a gente fala de multiplicação, se a gente investisse mais ou menos R$300 por mês durante 100 anos, alguém arrisca dizer quanto a gente teria de patrimônio? 50 milhões, mais ou menos? A gente teria R$4 bilhões. R$4 bilhões. Isso é multiplicação. Mas você pensa, como que eu vou viver 100 anos?
Esse é o ponto. A única forma de você atingir um investimento de 100 anos é através do investimento familiar. É por isso que é tão importante o conceito de família na Bíblia. É muito importante. A única forma de você investir por 100 anos é através da família. A família é um grande investimento, porque ela rende frutos. Sempre que algo rende frutos, isso é um bom investimento. Só que você pode ser um bom investidor ou um péssimo investidor, certo? E aqui a gente tem bons investidores e alguns maus investidores. Mas a diferença tem a ver com discernimento e sabedoria. Qual que é o segredo para você conseguir investir por 100 anos? Bom, a terceira geração geralmente quebra todo o patrimônio, estatisticamente. Por que isso acontece? Bom, a gente tem primeiro os nossos pais. O que a gente deve fazer com os nossos pais? O que a Bíblia diz que a gente deve fazer com os pais? Honrar os nossos pais. Por que eu preciso honrar meus pais? Porque se eu desonrar meus pais, meus filhos vão me desonrar. Se meus filhos me desonrarem, não tem continuidade. Essa é a primeira coisa. O que eu devo fazer com a minha esposa? Amar. O que a minha esposa deve fazer com o seu marido? Ela deve respeitar e submeter a missão. Se isso não acontecer, tem ruptura, não tem continuidade. O casamento é uma só carne, se não tiver, não tem continuidade. E quando a gente olha para baixo, quando a gente olha para os nossos filhos, o que a gente deve fazer com os filhos? Biblicamente, instruir os nossos filhos. Porque se eu não instruir, ele vai fazer besteira. Quem traz as crianças aqui para a igreja também? Vocês estão instruindo os filhos de vocês aqui, e em casa também devemos continuar isso. Ou seja, para eu chegar em 100 anos de multiplicação, eu preciso ter uma continuidade familiar, e para isso eu preciso respeitar os princípios bíblicos. E o mais interessante que mudou a minha vida é, olha só, eu sou um cara de finanças. O mais importante para você investir bem por 100 anos não é o conhecimento técnico, é o alinhamento com os princípios de Deus. Isso não é impressionante? Mais poderoso que o conhecimento técnico de finanças que eu passei a vida inteira estudando me proporciona é me alinhar com os princípios que estão escritos há muito mais tempo, certo? Então isso daqui é um ponto muito importante. Imagina que eu lido com a mídia o tempo todo. E é possível que vocês já tenham visto meu nome em algum site de fofoca nos últimos dias. Alguém nos últimos meses viu uma matéria minha em algum site de fofoca por aí? Ok. Será que é fácil lidar com isso? Complexo? Difícil? Como você lidaria se aparecesse algo na mídia dizendo o oposto do que você acredita ser? Ou um fato completamente oposto ao que você fez? Isso iria mexer com você, né? Porque já mexe quando algum amigo seu, alguém que você conhece, vem e fala alguma coisa que é mentirosa. Imagina algo aparecendo para milhões de pessoas. Eu estou num momento difícil nas últimas semanas, até que eu li essa passagem aqui, que aparece logo depois da multiplicação dos pães. Está em Lucas 9, 18 e 20. E aconteceu o quê? Estando ele, Jesus, a orar em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes dizendo, quem dizem as multidões que eu sou? Respondendo eles disseram, João Batista, mas outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Aí Jesus ouviu isso, e ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro respondeu, o Cristo de Deus. E mudou o assunto. Ou seja, o que a multidão está falando que eu sou? Eu sou o João Batista, eu sou o profeta. Não, mas eu não quero saber dele. E vocês? O que vocês acham que eu sou? Porque vocês andam comigo, vocês sabem quem eu sou, vocês veem eu no dia a dia tomando todas as minhas atitudes. Quem eu sou? Você é o Cristo. Aí eu falo, não, então tá bom. Ou seja, a gente passa muito tempo se importando com a opinião dos outros. E a gente menospreza a opinião de quem está perto. E a gente deveria ouvir muito mais quem nos conhece no íntimo do que quem nos conhece por fofocas. E é assim que funciona num escopo maior ou menor. E isso daqui é uma grande mensagem para mim. E assim que isso aconteceu, assim que eu li essa passagem, eu mandei uma mensagem para minha esposa e falei, amor, quem eu sou para você? E ela falou, você é meu marido, você é o sacerdote da casa, você é uma pessoa incrível, você provém, você me protege. Eu falei, amor, obrigado por isso. Essa
é a verdade sobre mim que eu quero aceitar. Essa é a verdade, e não o que os outros estão dizendo. E isso acontece na vida de vocês o tempo todo. Então ouçam as pessoas que estão próximas e não quem está longe. E aí, a gente vem aqui então para João 6, 5, 9. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Primeira parte então, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus já sabia o que Filipe sentia, sabia e falaria? Sim. Então ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ele ia fazer. E o Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então primeiro ele falou com Filipe. Filipe, ele disse o quê? Impossível. Filipe disse: é impossível a gente alimentar essas pessoas. Filipe disse que é impossível. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então primeiro veio Filipe. Filipe disse: impossível, Jesus. Esse é o primeiro grau de fé, impossível. Segunda pessoa que veio aqui falou o seguinte: Jesus, olha, tem uma possibilidade aqui, mas eu não sei como multiplicar esse negócio. Aqui tinha uma possibilidade. E aí depois veio Jesus e multiplicou. São 3 graus completamente diferentes de fé, que podem ser aplicados para a fé ou para a nossa vida nos negócios. Então, eu lembro de quando eu era jovem, não que eu não seja hoje, mas quando eu era mais jovem, e sempre que alguém me vinha com algum problema, eu falava: cara, não sei como, mas vamos resolver, vamos dar um jeito. Esse era o meu modelo mental de resolução de problemas. Tiago, mas o cliente está aqui reclamando, o que eu faço? Cara, não sei, peraí, vamos pensar, vamos resolver. É assim que eu fazia. Tinham pessoas que elas chegavam e falavam: cara, impossível, não tem ideia, não tem como, impossível. Para essa pessoa, o impossível é uma realidade, uma verdade. Para a pessoa que diz: eu não sei como, mas a gente vai dar um jeito, a consequência é diferente. Então na sua vida, quem você é? Você é a pessoa que diz impossível o tempo todo para tudo, ou você é a pessoa que tem fé de verdade? É diferente, entende? Isso não tem a ver só com o reino espiritual, porque se você se abre para a possibilidade, a sua mente começa a buscar soluções. Se você se fecha para a possibilidade, a sua mente começa a justificar os problemas. Entende? Faz sentido isso para vocês, sim ou não? Faz, não faz? Show de bola. Então vamos lá. A gente vem então para um momento onde Jesus ele realiza um milagre. Essa passagem ela é muito importante, porque você tem milagres que Jesus realizou, que aparecem em um evangelho, que aparecem em outro, às vezes aparecem em 2. Essa aparece nos 4. Isso é muito importante. Existe algum sentido de essa passagem ter sido colocada nos 4. E antes de ele realizar o milagre, tem algo que Jesus faz. O que Jesus faz antes de realizar o milagre? Ele agradece. E antes de ele agradecer, ele faz o quê? O que ele faz antes de agradecer? Ele pede para as pessoas se assentarem. Imagina a situação. Você está no meio de um deserto, com grama, longe de tudo, sem comida no bolso, sem algo para beber. Você está perigando morrer. Você está desesperado porque você confiou num homem, dizendo que ele faz coisas, e ele de fato fazendo coisas, e pessoas dizendo que ele faz coisas, mas você está numa situação onde você fala: cara, ferrou, eu vou morrer, o que eu faço? Nesse momento, Jesus diz: senta. Como assim senta? Senta num momento de desespero como esse? Senta. Ou seja, Jesus diz: descansa. Jesus diz, no meio do caos, ele que deveria estar cansado, ele diz para os outros: vocês descansem. Lembra de João? Ele estava sofrendo e ele diz para os outros: descansem. Então, primeira coisa importante aqui é, antes de realizar um milagre, você vai ter que descansar. Mas não é o descanso físico. Não é você parar de trabalhar.
não é sobre esse descanso que está sendo falado aqui. É sobre o descansar em Deus. No meio do caos, você consegue ter fé suficiente para descansar em Deus? Confiando que tudo que está acontecendo por um motivo, que Deus está junto contigo, mesmo nesse momento de dificuldade. Você tem fé suficiente para isso? Porque Deus diz descansa. Por que descansa? Porque no momento que você descansa, você está dizendo, Deus, eu confio em Ti. E eu acredito que o milagre virá de Ti, e não do meu braço. Porque ao invés de você querer multiplicar algo de forma natural, na matemática natural das coisas, você está resolvendo algo na matemática sobrenatural do reino. Onde ao invés de você dar algo, você plantar algo e receber um fruto disso, você dá o que você tem e você recebe o que você precisa. São coisas completamente diferentes. Então nesse momento, descansem. No meio do caos, descansem. E junto disso, tem mais duas coisas que acontecem. Existe uma grande metodologia aqui. Uma grande metodologia aqui. Antes de um milagre, tem 3 coisas que acontecem. 3. Eu preciso que a gente saia daqui com isso. Quais são as 3 coisas que acontecem? Primeira, descansar. Segunda, Jesus dá graças. Quando Ele dá graças, Ele agradece, ou seja, Ele está em gratidão antes mesmo de receber. Ele já é grato pelo que Ele ainda nem recebeu. E junto disso, tem uma outra chave muito importante. Quem multiplicou? Quem multiplicou? Foram a multidão? Foram os discípulos? Foi Jesus, certo? Só que imagina a cena. De repente vem um discípulo e fala assim, olha só, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele pega isso daqui e dá na mão de quem? Dos discípulos. E os discípulos dão na mão de quem? De Jesus. Então você precisa descansar, orar com gratidão e entregar na mão de Deus. Sempre que você quiser vivenciar um milagre, você precisa fazer isso. Descansa em Deus. Ora com gratidão pelo que você ainda nem recebeu, porque você já recebeu no momento dessa oração, e entrega na mão de Deus. Porque quando você entrega na mão de Deus, gente, aquele milagre que você precisa, aquele milagre que é importante, que faz parte da sua jornada, você acabou de entregar numa matemática difícil de ser realizada pelo homem. Porque a gente consegue calcular de uma forma factual. Eu preciso de 2, me dá 2. Mas Deus, Ele não deu 2. Nessa matemática, depois que eles serviram todo mundo, sobrou. E quando sobrou exatamente a quantia necessária para os discípulos. Sobrou a quantia exata necessária para os discípulos. Então, Deus não é um Deus de miséria. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus que Ele provém, mas Ele precisa da nossa parte. Não é como se Ele não pudesse fazer sozinho, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus dá uma série de oportunidades para a gente, mas a gente precisa percorrer esse caminho, a gente precisa tomar essa decisão. Faz sentido isso daqui, sim ou não? Mas tem mais uma coisa que é muito poderosa. Jesus estava mal, e no momento que Ele estava mal, Ele foi servir. Uma dessas pessoas da multidão tirou alguns pães e 2 peixinhos e deu na mão de Jesus. Então imagina a cena. Jesus não consegue distribuir para todas as pessoas, sob uma forma humana, toda aquela multiplicação. Então o que Ele fazia? Vinham os discípulos, Ele multiplicava e entregava para o discípulo entregava. Ele multiplicava e entregava para o discípulo entregava. Então imagina essa cena, multiplica, entrega, multiplica, entrega. O que Ele está fazendo aqui? Qual que é o nome disso? Ele está servindo, não está? No momento que Ele para de servir, para de multiplicar. Olha isso. Pega essa aqui para vocês. Jesus está servindo.
Enquanto ele serve, está multiplicando. Parou de servir, parou de multiplicar. E aí tem as sobras. Quando eu fiz 18 anos de idade, meu primeiro emprego eu era garçom. Ali eu aprendi a servir. Eu comecei a servir como garçom aos 18 anos de idade. E o que eu descobri? Eu descobri que enquanto eu servisse, eu cresceria. Mas se eu quisesse crescer para ser servido, eu não conseguiria crescer. Porque por mais que eu pudesse hipoteticamente crescer momentaneamente, o fato de eu querer ser servido e abrir mão de servir, me faria começar a cair. Porque enquanto você serve, multiplica. Quando você para de servir, não multiplica mais. O que eu vim fazer aqui hoje em Goiânia? Eu vim servir. Eu vim fazer isso. Eu vim entregar o que Deus está me entregando por aqui. Isso é importante. Amém. E quando a gente fala dessa passagem, que é tão brilhante, a gente poderia falar horas e horas sobre essa passagem, de verdade, eu poderia preparar uma metodologia de gestão em cima dessa passagem, sobre investimentos, diversificação, isso é muito poderoso, mas eu acho que nada é por acaso na Bíblia, nada é por acaso. Será que é por acaso que tinha pão e peixe ali? Não poderia ser outro alimento? Era pão e peixe. Será que não tem algum sentido nisso? Quando você olha para a tradução do peixe nessa passagem, esse peixe não é como todos os outros peixes da Bíblia, ele é como um peixinho, ele é como um tempero. Ou seja, o alimento principal dessa passagem é o pão. É o pão. E aí Jesus estava multiplicando o pão. E a pastora, antes de eu subir aqui, ela falou sobre uma passagem, ela disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é em Mateus 4:4. Então veja só, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O homem pode viver comendo pão? Pode, claro que pode. Por que então nessa passagem está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo, de toda a palavra que procede da boca de Deus? Porque quando a gente aceita Jesus na nossa vida, toda a hierarquia de prioridade muda. Aquela pessoa que é bem-sucedida e está viva, ela não está tão viva assim quanto a gente pensava que ela estava. A pessoa que ela morreu, ela não está tão morta assim quanto a gente pensava que ela estava. Então existe uma diferença muito clara aqui, onde o pão não é um pão que alimenta a nossa carne. E a grande resposta dessa chave vem aqui em João 6,32. Porque declarou-lhes Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus afirmou aqui ser o pão da vida que veio para dar vida aos homens. Isso significa que ele é para a alma o que o pão é para o corpo. Ele é o nosso alimento. E quando a gente compreende sobre isso e vê que no final das contas essa história pode ser sobre dinheiro, pode ser sobre salvação, pode ser sobre como lidar com problemas, pode ser sobre o pão, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade. A responsabilidade, que eu diria como sendo o meu propósito, que é de levar a palavra de Deus para as pessoas que me ouvem. E levar a palavra de Deus significa levar as pessoas para o caminho de Jesus. E eu tive uma experiência muito interessante há 3 anos.
Muito interessante. Eu perguntei para Deus: Deus, você existe? É uma pergunta justa para quem não acredita em Deus. Deus, você existe? Porque eu gostaria que você existisse, mas eu não sei se você existe. Se você existir, me dá um sinal em 7 dias. Olha a minha arrogância na época. Passou 7 dias eu olhando para todos os cantos assim, ó. Será que é o sinal? E se passar o sinal e eu não ver, a culpa é minha e Deus existe? Meu Deus! No 8º dia, Deus falou comigo. E eu falei, uau, Deus existe. E não só existe, como Ele me deu ao mesmo tempo a minha missão. Que é a missão de eu levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão dispostas a me ouvir. Eu era o cara mais cético, mais racional, mais materialista, mais dinheiro. E eu demorei muito tempo para acreditar em Deus. E eu tinha muito preconceito em ouvir um pastor, em ler a Bíblia. Mas no momento que isso aconteceu, eu percebi que eu precisei passar por isso, porque a minha missão era falar com essas mesmas pessoas, os Tiagos do passado. Então eu comecei a refletir, comecei a estudar e comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, eu devo me batizar? E aí Deus disse, da seguinte forma, eu estava num evento em Miami, e aí eu falei, será que eu devo me batizar? E eu nem sabia o que era o batismo. Eu nem sabia o que era o batismo, mas eu fiz essa pergunta, porque eu vi as pessoas se batizando. E aí eu fui cortar meu cabelo e fazer a barba, e o moço, ele pegou e disse, nossa, foi para você que eu escrevi isso. Aí eu falei, o quê? Aí ele mostrou o bloco de notas dele, dizendo, em verdade vos digo, que só quem nasce da água do Espírito poderá entrar no reino dos céus. Uai, mas eu nem sabia o que era o batismo ainda. Mas Deus me disse que era para me batizar. Então, sem nem questionar, eu já peguei, marquei uma viagem e fui para o Rio Jordão. E eu quero mostrar uma foto para vocês aqui. Consegue colocar a foto? Não é essa. Porque nesse momento eu fui para o Rio Jordão. E ao longo do processo eu comecei a estudar. E aí eu entendi o que era o batismo. E aí nesse momento no Rio Jordão, eu me batizei. Fui batizado ali no Rio Jordão, aceitei Jesus. Postei uma foto. Quase 2 milhões de curtidas na foto. Mais de 40 milhões de pessoas viram essa foto. E milhares de pessoas se converteram. Milhares e milhares de pessoas se converteram através dessa foto. Isso foi uma coisa impressionante. Milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas. E quando eu me converti, eu comecei a refletir, e agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é, eu preciso vender meu negócio, eu preciso sair na rua falando de Deus. E eu de fato pensei que era isso. Aí, olha só, o dia do meu batismo, impressionante, um momento especial, onde eu aceitei Jesus de uma forma pública. E nesse momento, eu pensei que eu precisava sair andando pela rua falando de Deus. E aí eu entendi que não, o propósito de Deus na minha vida era de que eu utilizasse dos negócios como palco e autoridade material para que as pessoas me ouvissem e deixassem eu colocar a mensagem sobre Deus que eu deveria colocar, certo? E aí depois disso, então começou um processo de amadurecimento espiritual, de leitura bíblica. E eu leio muito, eu estudo muito, eu gravo muito sobre esse assunto. E aí começaram a vir os frutos. Eu falei, Deus, seja feita a vossa vontade. Deus mudou tudo na minha vida. E me permitiu, me deu de presente começar um relacionamento com base em Deus. E olha o que aconteceu depois. Batizamos também a minha esposa. E essa foto deu mais de 2 milhões de curtidas também. Milhões de pessoas viram e milhares de pessoas se converteram por causa desse momento. Isso foi muito especial. Eu conheço poucas pessoas que converteram tantas pessoas quanto a minha esposa. Poucas. E alguns de vocês devem estar pensando agora, como assim? Ela nem nasceu na igreja. Ela nem anda com Deus como eu ando. Eu sei disso.
Mas Deus, Ele tem um motivo para cada trajetória. E ela abre lives para mais de 100 mil pessoas, fala sobre Deus, e eu vejo testemunhos de pessoas chorando, mudando a vida, reatando o casamento, por causa dela. E aqui, quando começamos nosso relacionamento, a minha esposa já vinha com 2 filhos. E o filho mais velho, de 23, ele era ateu. Nunca acreditou em Deus. A gente se casou, começamos a fazer uma célula em casa. E adivinha só o que aconteceu? Ele se batizou também. Muito bom. E adivinha só o que aconteceu também? Meu pai se batizou também. Esse é meu pai se batizando. Eu batizei o meu pai. E olha o que aconteceu também. O meu irmão também foi batizado. E o meu sogro também foi batizado. A nossa família inteira foi batizada. Graças a Deus. Então, eu posso dizer claramente que esse é meu propósito hoje. Estar aqui num sábado, acordando 4 da manhã, é muito pouco perto da missão que eu recebi e das bênçãos de Deus que eu recebi. Não é? É pouco. Nada, é nada, é nada, nada, nada. Eu começo a perceber o sentido de todas aquelas situações que eu sofri na infância. Eu sofri bullying, eu era o cara que tinha ali um espectro autista, tinha dificuldades em contar piada, era humilhado da galera, queria ser amigo dos populares, eles não me aceitavam, ninguém queria ser meu amigo. Hoje eu tenho mais de 9 milhões de pessoas no Instagram que querem ser meu amigo. Aí eu penso, ok, eu falo bem, sou uma pessoa minimamente inteligente, apresentável, mas eu não sou o mais inteligente, não sou o melhor comunicador, não sou o mais bonito, mas eu recebi uma audiência que no nicho de finanças ninguém no mundo recebeu. Existe uma causa, um motivo, um propósito aqui, que demoraram 33 anos para eu entender. E o que eu entendi hoje é que, falando de finanças, eu tenho acesso ao coração de pessoas que às vezes na própria igreja a gente tem dificuldade de atingir. E eu vou atrás delas e eu vou trazê-las até aqui. É para isso. É isso. E ao longo dessa jornada, obviamente eu sou um cara longe de ser perfeito. Eu sei que muitos de vocês gostariam de ter alguns frutos que eu tenho. Mas eu sou um cara completamente imperfeito, para não dizer problemático, e venho tentando melhorar em muitas áreas e aprender e me alinhar com os princípios de Deus, né? E hoje eu tenho me esforçado muito no campo da família, não é? E eu vou compartilhar um aprendizado que eu tive sobre família, que talvez sirvam para vocês que são casados ou que vão casar. Eu, em janeiro, recebi um convite de um amigo chamado Ricardo Martins. Ele geralmente está por aqui, congrega 15 anos aqui, um irmão. E ele me chamou em janeiro, falou o seguinte: irmão, vai ter um negócio ali na floresta, vamos lá, passar 3 dias na floresta. Eu falei, esse cara só pode estar de brincadeira com a minha cara. Eu aqui trabalhando, vento em polpa, grupo primo bombando, você está de sacanagem. Aí a minha esposa chegou para mim e falou, amor, acho que você devia ir. Eu falei, você acha mesmo? Ela falou, tenho certeza. Eu falei assim, amor, sem sacanagem, não vai rolar, eu preciso trabalhar, você sabe disso. E olha como você usa dos princípios bíblicos muitas vezes para se justificar. E aí parece que é Deus, mas não é. Eu falei, amor, eu preciso prover para a nossa família. Você vai ficando bom de Bíblia, aí você vai tendo argumento para tudo. Aí ela falou, não, então tá bom, né? Já que você é o sacerdote da casa. Aí começa. Eu falei, tá bom. Aí passou um tempo, a gente foi na igreja de São Paulo, uma amiga nossa, pastora, estava com a Maíra e orou junto com ela. E falou assim, Maíra, meu marido vai num negócio lá em Orlando.
e vai passar uns dias na floresta. E eu sinto de Deus que o seu marido deveria ir. Para que dar munição assim para a esposa? Aí minha esposa chegou e falou assim: amor, seguinte, aconteceu tal coisa, e eu sinto de Deus que você precisa ir. Agora é difícil, né, o argumento bíblico que você vai usar. Você sente Deus, amor? Ela: sinto. Eu falei: mas eu não. Não vai ter como eu ir dessa vez. Não, é sério, amor, eu sinto. Eu falei: tá, mas eu não sinto. Ela falou: você vai? Eu falei: eu não vou. Ela falou: você vai? Eu falei: amor, eu não vou. Aí ela falou assim: ó, Tiago Negro, é bom você ir. Beleza. E minha esposa é rebelde. Ela comprou a mochila, comprou as coisas, botou tudo dentro. Enfim, para quem já foi, vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Botou tudo dentro, comprou a passagem, e o voo era uma quarta-feira de noite. Aí eu falei assim: amor, eu não vou. Ela falou: tá bom, então vamos ver. Terça-feira de noite eu falei: Deus, se o Senhor quer que eu vá, é claro que eu vou, mas eu preciso que você me diga, porque eu não estou confiante aqui não. Quarta-feira de noite o voo. Quarta-feira de manhã, cheguei no escritório, e eu tinha marcado uma reunião com um empresário que eu não conhecia ainda, através de um amigo. E aí ele falou: irmão, deixa eu contar a minha história. Aí ele começou a contar a história dele. Ele chama Júnior. Ele falou: irmão, eu estava conversando um dia com a minha esposa, e aí a gente gosta muito de um produto que chama Colic Calm. Alguém conhece o Colic Calm? Um produto que chama Colic Calm, né? E a minha esposa falou assim: a empresa dos Estados Unidos, e eles produzem Colic Calm lá, tenta negociar com eles os direitos para vender no Brasil. Aí ele falou assim: amor, acho que não vai dar certo. Ela falou: sério, vai. Ele falou: tá bom, vai. Ele foi. Aí ele começou a conversar com a Colic Calm, conseguiu os direitos para vender no Brasil. E adivinha? Começou a vender no Brasil. E ele começou a ganhar muito dinheiro. E ele ganhou tanto dinheiro que ele comprou a Colic Calm nos Estados Unidos. E aí ele comprou a Colic Calm no mundo inteiro. E ele ficou bilionário. Aí ele chegou assim, ó, pegou no meu ombrinho e falou assim: agora, irmão, imagina se eu não tivesse ouvido a minha esposa mandando eu ir para os Estados Unidos. Depois dessa, né? Eu fui. Cheguei lá. O programa chamava Legendários. Quem é? AU? Ok. Esses AU estão meio fraquinhos hoje, hein? E aí eu fui pro programa chamado Legendários. Falei: cara, que maluquice, meu. Cheguei lá, aconteceram coisas que eu não posso falar. Mas algumas eu faço questão. Um dia antes de eu viajar, minha esposa tinha comprado uma bota. Porque a minha esposa, né, cuidando, protegendo e tal. Eu falei assim: amor, experimenta essa bota. Eu falei: amor, eu não vou. Lembra daquele papo? Eu falei: não, tá, mas só experimenta. Aí eu experimentei e falei: tá meio larga. Aí eu falei: amor, qual que é o tamanho? Ela: 44. Eu falei: pega um menor, 43. Ela falou: amor, seu pé vai inchar. Aí eu falei assim: amor, pega um menor. Aí ela: você tem certeza? Cara, quando a esposa faz isso, acabou. Não ia dar problema. A partir disso vai acontecer. É uma praga que joga na gente. Tava tudo bem, agora eu falei: não, tenho, muda. Corta para eu, lá no Legendários. De repente, com essa bota que eu não tinha experimentado o tamanho menor. E aí eu andando, meu pé assim, ó. Assim. E andando bem. E eu falei: cara, acho que eu vou morrer. E aí no momento que eu ia de fato desfalecer ali, eu falei: Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E aí Deus falou comigo. E eu vou contar algumas das pequenas coisas que aconteceram lá comigo. Deus falou comigo, e o que eu entendi foi: Tiago, para que serve a bota? Aí eu falei: para proteger o pé.
Para que serve o tênis? Para proteger o pé. Exatamente. Só que essa bota estava protegendo tanto, estava tão apertada, que estava machucando. E o que a gente faz muitas vezes? Por amar demais alguém, por querer demais proteger alguém, a gente acaba machucando. Isso foi uma primeira chave que mudou para o meu casamento. Caramba, preciso mudar nisso. Segunda coisa, teve uma situação ali, que eu desci numa água, levantei a cabeça, e eu estava muito feliz. Porque eu estava fazendo uma dinâmica pensando no meu relacionamento, para ele ficar cada vez melhor. Quando eu levantei, comemorei com as duas mãos para o alto, assim. E no que eu estava comemorando, emocionado, eu olhei para minha mão, cadê minha aliança? Eu fui para lá por causa da minha esposa. No momento que eu estava comemorando, por causa do meu casamento, a minha aliança sumiu. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa acontecendo aqui e é espiritual. E aí tem um pastor que também é da videira, chamado Napoleão. Adoro, amo ele. E aí ele pegou no meu ombro na hora. E ele falou assim, irmão, você não perdeu sua aliança, você perdeu o seu anel. Mas aí Deus chegou no meu ouvido e falou o seguinte, mas se o que aconteceu agora, que eu não posso falar para vocês, não for verdadeiro, você vai perder sua aliança. Olha só. E aí, tem um grande amigo que estava lá, e eu contei para ele. E aí ele começou a orar. Ele orou de noite, no outro dia ele veio e me disse, irmão, Deus me respondeu o que aconteceu com a sua aliança. A sua aliança está submersa. E é lá que o seu passado e o passado dela devem ficar. Porque Deus quer fazer coisas grandes daqui para frente. E talvez na sua vida o que esteja faltando é deixar o passado no passado. É parar de julgar tanto e condenar tanto os outros e você mesmo. Porque Deus quer algo para você daqui para frente. Você está vivo por algum motivo. Existe um propósito, existe um sentido. E esse sentido é daqui para frente. E no meu caso, além disso, aprendi muitas outras coisas. Então imagina que geralmente eu trabalho com a minha influência também. Então eu falo de coisas que eu sou sócio ou que eu acredito como negócios. Dificilmente eu falo sobre algo que não está alinhado com a minha vida de negócios. Mas do Legendários eu falo. E eu não ganho nada para isso. Se você é uma esposa e tem um marido, saiba que o seu casamento vai mudar se o seu marido for para Legendários. E se você é marido, vá, porque o seu casamento vai mudar, sua família vai mudar e tudo vai mudar. Base dos negócios é a família. Base da família, casamento. Base do casamento é o marido. Base do marido é a esposa. Quem vai proteger a esposa é o marido. Quem vai garantir a prosperidade e a provisão da família vai ser o marido. Maridos, vão. A vida de vocês vai mudar. Irmãos, eu teria tantas mais coisas para dizer, mas eu acho que o nosso tempo hoje juntos chegou ao fim. Então eu só gostaria de, com muita gratidão, dizer que eu nunca vou esquecer desse momento único que eu vivi agora junto com vocês, e que daqui muitas sementes possam multiplicar. Quero fazer uma oração. Deus, o Senhor é tão bom. Muito obrigado por todas as bênçãos que eu pedi e que eu não pedi que se manifestaram na minha vida. Eu sei que a responsabilidade é grande. Espero conduzir essa jornada com o seu auxílio, com o seu direcionamento, para que eu possa impactar muitas pessoas, que muitas pessoas possam conhecer o seu caminho e através desse caminho possam conhecer também muitas outras pessoas que também conhecerão o seu caminho, e a gente possa seguir uma trajetória de multiplicação de bênçãos e prosperidade. Que todos aqui hoje, Senhor, possam multiplicar os seus negócios. Que todos aqui hoje, Senhor, possam ter fé suficiente no momento de dificuldade. Que possam prover para suas famílias. Que possam multiplicar os seus investimentos. Que possam multiplicar os seus talentos. E que nunca deixem em nenhum momento de colocar Deus acima de tudo. E o que o Senhor multiplique sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos nós orar pelo Tiago, pela sua esposa, sua família. Vamos abençoar. Estende suas mãos para cá. Libera uma palavra de bênção agora. Profetiza, abençoa a vida dele. Pai, no nome do Senhor Jesus, colocamos o Tiago, sua esposa, sua casa, sua família, tudo que diz respeito a ele e o propósito do Senhor na vida dele. Tudo nas mãos do Senhor. Pai, erguemos isso para dar graças. Agradecemos o coração dele, a disposição, a alegria, Pai, a prontidão em servir ao Senhor. Fomos muito abençoados hoje através da vida dele, mas cremos que o Senhor tem uma medida muito maior ainda para liberar de bênção na vida dele. Quero declarar e profetizar. Essa foi a primeira de muitas oportunidades que o Senhor trará para ele, para glorificar o nome do Senhor publicamente, com a sua palavra na boca, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.